Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestação, o parto e sobre o planejamento familiar, né? Então, como que acontece a gravidez? A gente já estudou sobre o sistema reprodutor tanto na parte do masculino quanto na parte do feminino, né? E a gente viu que o momento da gestação, né, ela inicia no ato sexual quando o espermatozoide do homem, né, fecunda o ovócito secundário da mulher. Como que acontece essa questão? Então, a gravidez, ela se inicia, né, quando o óvulo, né, ou o ovócito secundário é fecundado pelo espermatozoide e ela termina no momento quando a mulher dá à luz, ou seja, quando o bebê nasce, né? Tem alguns sinais que a mulher consegue identificar que ela está nesse período gestacional, que ela está grávida, né? O mais comum deles seria o atraso da menstruação. É só porque esse atraso da menstruação não é uma evidência que a mulher está grávida, né? Cada organismo, né, ele varia um pouco, né? Então, tem mulheres que têm um ciclo menstrual bem regular, né? A cada 28 dias vem a menstruação dela regularmente. Tem mulheres que ela não tem um ciclo menstrual regular, então, às vezes, a menstruação em um mês vem com 28 dias, depois ela vem com 40 dias, 45, às vezes ela antecede, às vezes ela atrasa. Então, assim, é, são vários fatores que fazem influenciar, né? Depende de alimentação, produção hormonal da mulher, estado emocional. Então, são vários fatores que fazem com que a menstruação ela desregule, né? Então, isso não é uma evidência tão forte de que há uma gestação. Então, assim, o correto mesmo é a mulher fazer um exame, né? Hoje tem os testes de farmácia, aquele que você faz com o teste de urina, né? Recomendada a primeira urina do dia, que ela tem uma quantidade de substâncias melhor para detecção, né? Mas o mais confiável mesmo é o exame de sangue, né? Que a mulher coleta uma amostra de sangue, né, em laboratório e ela, por esse exame de sangue, ela vai determinar se ela está grávida ou não, tá? A gestação normal, né, ela dura 9 meses, né? Hoje, os médicos em si, eles já não faz essa contagem em meses, e sim em semanas, né? Popularmente, a maioria da população ainda conta em meses, mas por parte dos médicos, né, uma leitura mais técnica, eles usam essa contagem em semanas. Então, seriam 9 meses, né? Ou 40 semanas. E assim, é, o melhor tanto para o bebê quanto a mãe seria essa gestação durar todos esses 9 meses, né? Por quê? Porque o bebê vai ter um desenvolvimento normal, ou seja, o corpo dele vai se formar de uma maneira mais eficaz. Então, quando ele nascer, ele vai estar menos suscetível a alguns problemas de doença. Então, ele já vai estar, vamos dizer assim, entre aspas, mais forte. Da mesma maneira acontece para a mãe, né? Em alguns casos, o bebê nasce de uma maneira antecipada, né? Em torno aí de 7 meses, que a gente fala que ele é um bebê prematuro. Não são todos os casos. O fato da criança nascer prematura são vários fatores. Pode ser fatores mecânicos ou, no caso de algum acidente, ou no caso de algum problema de saúde da mãe, que ela não pode esperar todos esses 9 meses. Então, são vários fatores que faz com que o parto ocorra antes dos 9 meses, né? Mas o ideal é que essa gravidez dure os 9 meses. Então, como que acontece? Então, a gente já viu que o óvulo, né, o ovócito secundário, ele é fecundado, né, ele é produzido no ovário, e aí esse ovário libera ele para a tuba uterina, e aí ele é fecundado, no caso da relação sexual, quem vai ocorrer a gravidez, ele é fecundado pelo espermatozoide. Ali, então, ele passa a se chamar zigoto, né, que foi o momento em que ele foi fecundado, e vai começar a originar um ser vivo. A partir desse momento, ele começa a sua divisão. Então, essas células vai se duplicar até ele começar a formar o embrião. Né? Nesse momento, esse embrião já, que ele vai estar se encontrando ali no útero da mulher, ele vai começar a se desenvolver. Né? Então, e a gente tem a fase inicial do desenvolvimento do bebê, que ele vai formar alguns anexos, né? Que são o que são esses anexos? São estruturas que vão
que vão fazer com que esse bebê fique protegido, né? Ao mesmo tempo com que ele vai ser nutrido, porque ele precisa de uma fonte de alimentação. A fonte de alimentação dele é a mãe, então ele vai se alimentar de acordo com o que a mãe se alimenta. Então a gente tem duas estruturas aí, né? O saco amniótico, que é a famosa bolsa, né? Esse saco ele tem uma substância, né? Ele é formado por uma substância líquida que ele faz a acomodação do bebê, né? Além de essa acomodação, além de ficar, vamos dizer assim, mais confortável para ele também protege, né, contra choque mecânico, ou algo do tipo, contra pressão na barriga, então ele faz isso. Então protege contra choque mecânico, regula a temperatura do bebê e tudo mais, né? Essa bolsa é aquela que quando, momentos antes da gravidez, ela se rompe e o líquido que está lá dentro, que é o líquido amniótico, ele começa a vazar e aí já é um momento que a mulher já um momento visível, né, que ela consegue perceber visivelmente, sem falar nas contrações e alguns outros fatores, já é um momento que a mulher consegue perceber que ela já está próxima, né, do momento do parto. A outra estrutura que tem é a placenta. A placenta, ela faz uma ligação aqui, a mais abaixo aqui, vocês podem ver uma imagem do bebê, né, na barriga da mãe, e vocês podem ver que ele é ligado à placenta, né? Ele é ligado à placenta pelo cordão umbilical. Essa imagem aqui, meio azul, seria o saco amniótico, né? Que é a famosa bolsa que a gente chama, né? E tem a placenta. A placenta, ela tem vasos sanguíneos, né? Que ela faz a ligação entre o bebê e o útero da mulher. Então aí tem a placenta, que ela se liga ao cordão umbilical. O cordão umbilical é o que vai fazer esse transporte dos nutrientes, das substâncias que o bebê precisa para se desenvolver. Então toda a alimentação que ele tem, que ele necessita na fase de gestação, ela é feita, né, pela placenta e é encaminhada para o bebê pelo cordão umbilical. Aqui pela imagem, vocês conseguem ver na barriga da mulher o bebê se desenvolvendo. O que acontece? Nessa fase da gestação, a mulher ela costuma muito ir com frequência ao banheiro urinar. Né? Por quê? Porque quando o bebê está se desenvolvendo, quanto mais tempo de gravidez ela vai tendo, mais o bebê vai se desenvolvendo, então a barriga vai crescendo. Essa parte do útero ela vai expandindo. Isso faz com que há uma pressão maior na bexiga. Então, se ela vai pressionando a bexiga, essa bexiga ela vai diminuindo o tamanho dela. Isso faz com que a mulher vá mais vezes ao banheiro devido ao tamanho da bexiga ter diminuído, tá? E aí, agora a gente chegou na parte do parto, né? Então, o parto, hoje em dia tem vários tipos de parto. A gente tem os mais comuns que a gente tem é o parto normal e a cesariana, né? O parto normal, a mulher vai ter o bebê sem nenhum corte, né? Em alguns casos, o médico dá porque no momento do parto, a mulher ela tem alguns indícios, né? Que está no momento do parto, que são as contrações que tem uma cólica, uma dor muito forte, e tem o rompimento da bolsa, né, do saco amniótico. E aí que pode acontecer, esse vai vazar um líquido, né? Aí chega o momento do parto. O parto natural, ele acontece da seguinte maneira. Primeiro, o corpo da mulher ele já é feito de uma maneira para preparar para esse momento, né? Então, quando a mulher entra na puberdade, ela tem um alargamento do quadril, né? Isso faz com que esses ossos aqui do quadril dela se expandam mais já para um eventual parto, né? Então esse já é um fato que acontece, né? Que aí o que mais que acontece? No momento do parto ela vai acontecer a dilatação, ou seja, essa parte vaginal do colo do útero ele vai começar a dilatar para que facilite a saída do bebê, né? Isso também com a ajuda da mulher. Então a mulher vai fazendo uma contração, vai fazendo uma força, até que o bebê venha a nascer. Em alguns casos, o médico tem que fazer um pequeno corte na região da vulva ali, para a vagina, para facilitar a saída do bebê. Mas não é em todos os casos que isso acontece, né? Então ao nascimento, assim que o bebê sai, né? É, há
esse bebê sai junto com a placenta, né, no parto normal, né, ela é removida junto, você tira a placenta e é cortada o cordão umbilical, certo? Já no parto cesáreo, não é dessa maneira que acontece. Há um corte na parte mais inferior aqui da barriga, onde o bebê ele é retirado de uma maneira mais mecânica, vamos dizer assim. Há o corte e eles abrem, né, um certo determinado espaço aqui em que o bebê possa passar. Hoje todos os médicos recomendam o parto de maneira normal, né, mas por alguns casos é, a mulher não tem como fazer o parto normal. Isso depende muito da posição que o bebê está. Pela imagem assim, vocês podem perceber que a posição ideal para um parto normal é o bebê estar de cabeça para baixo. Então tem alguns casos que o bebê ele está com a perninha virada para baixo e aí não tem como ser um parto normal, ele tem que optar por uma cesariana. Ou em alguns casos, um problema de saúde da mãe, ou até de algum caso em que o bebê se encontra, se opta pelo parto normal. Além do parto normal do parto cesárea, tem alguns outros tipos de parto que eu vou detalhar mais na sala, tá? Planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? O planejamento familiar ele é estipulado por lei, né? Eu vou ler aqui na lei o que fala que é o planejamento familiar. Então, o planejamento familiar é o direito de todo cidadão, se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação de fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, tá? Em outras palavras, né, o que isso quer dizer? Que o planejamento familiar é o direito que a família tem de ter quantos filhos ela quiser. Só porque o planejamento familiar, pessoal, ele tem uma questão social e tem uma questão biológica. O porquê. Então, qual que é o recomendado? Obviamente, assim, que para a pessoa começar a ter uma família, por que a gente fala de uma questão social? Socialmente falando, né, uma criança, ela gera gasto. Então, o ideal é que a pessoa tenha um planejamento. Então, porque você tá gerando uma nova vida. Então, o pai e a mãe é responsável por essa criança, certo? Então, na parte social, qual que é a importância? Porque já que você vai ter essa nova vida, você tem que se planejar tanto financeiramente, né, como em outros aspectos. Então você tem que se programar para que no futuro é, você possa dar condições ideais para essa criança, tá? E na parte biológica também, por que que isso é importante? É o planejamento familiar. Porque, primeiramente, é recomendado, né, o casal passar por vários exames antes de decidir ter um filho, porque tem vários fatores que podem pôr em risco a vida do bebê, né? Então, tem a questão sanguínea, tem várias outras questões de hereditariedade, que ou se a mãe tem um problema, ou se o pai tem algum problema, que você fazendo esse planejamento, você planejando, né, como que vai acontecer, você consegue evitar várias coisas. Então isso faz com que o bebê tenha, nesse caso do planejamento, que ele nasça com a saúde, vamos dizer assim, 100%, né, que isso vai proteger ele de várias doenças no decorrer da vida. Então por isso que é importante o planejamento familiar, né, na parte social, porque você tem que se planejar, porque financeiramente, né, você tem que destinar um tempo, né, que uma criança ela gera um tempo de cuidado e até uma parte emocional, afetiva. Então ela precisa de um momento, né, dos pais. Então os pais têm que cuidar daquela criança, eles são responsáveis por ela, civilmente são responsáveis por ela, e além de todos esses outros parâmetros, e também na questão biológica, né? Que além da questão de doenças e tudo mais, tem essa importância. Alguns, aqui no Brasil, isso não acontece, a pessoa ela tem o direito de escolher quantos filhos ela vai ter, mas em alguns países do mundo, devido à superpopulação, o governo ele já restringe, né, a quantidade de filhos por casal. Então tem alguns países que ela já restringe, né? Cada casal pode ter apenas um filho ou dois filhos, né? Então em alguns locais, devido à superpopulação, isso já acontece, né? Não é o caso do nosso país.